amado Mestre, em seu nome nos reunimos uma vez mais, qual faziam os primeiros cristãos, que buscavam se reunir para trocar experiências contigo, para revelarem de si mesmos a sabedoria do amor de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Amigos queridos, busquemos nesta hora feliz de nossas vidas a sintonia com o fluxo divino, para que nossos pensamentos alcancem as vibrações de harmonia e paz, de serenidade e bom ânimo, para que possamos, em nome de Jesus, aprendermos a servir, a doar o que trouxemos de melhor em nós, uns em favor dos outros. Mestre amado, cubra a multidão dos aflitos da terra com a sua misericórdia, e que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, toque os nossos corações, despertando as nossas consciências para um porvir de luzes. Assim, Mestre amado, sob suas bênçãos de paz, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Há muitos os chamados, poucos os escolhidos. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus em nossas vidas é que sejamos perfeitos, porque por Ele fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Jesus é o tutelado de Deus que veio ensinar o caminho da perfeição. E para que Jesus ensinasse-nos o caminho da perfeição, nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou, que o caminho do amor é o caminho da perfeição. E sendo o amor a expressão da síntese das leis divinas, nós estamos desmembrando facetas desse amor no que se refere à obra que o trabalhador espírita cristão está sendo convidado a construir no seu íntimo, essa obra de sentimentos valorosos que num feixe se aglomeram na manifestação de virtudes que são a obra do Espírito. Todo espírito que é portador de sentimentos valorosos e, portanto, de virtudes, não importa o grau em que isso se manifeste, ele necessariamente vai materializar o seu sentimento. Ele vai ter obras que espelham o seu mundo íntimo. Porque não é possível para nós desenvolvermos sentimentos só para nós. Se o sentimento é para o outro, e quanto maior a evolução do espírito, o seu compromisso é coletivo, então os espíritos que trazem compromissos coletivos, ou seja, que em torno dele hão de se aglomerar muitos espíritos, ele necessariamente vai expandir a sua obra naqueles relacionamentos, materializando situações
que demonstrem o seu grande valor. E o inverso não é verdadeiro. Nós vemos muitas construções materiais de instituições honradas, mas que não atingem o seu objetivo no que se refere a despertar o espírito para a lei do amor. Então, o Emmanuel tem uma lição interessante, que ele fala sobre servir sempre. Como esse verbo servir muitas vezes causa incômodo. Porque servir é sair de si todo o tempo, é sair da acomodação, do conforto, é disponibilizar integralmente do que se vive, do que se sente, do que se é ter sensibilidade pela necessidade do outro, muito mais do que a sua própria. Não exacerbar pequenos momentos difíceis da nossa rotina como sendo um processo de dor, quando não é apenas um estímulo para uma resolução de questões que estavam pendentes em nós. Obedecer, servir é obedecer leis, sentimentos nobres que nos conduzem, ceder todas as vezes em que a nossa opinião estiver sendo apenas um ponto de vista. Então, nós temos caminhos que o servir deixou de ser para nós o fazer o bem, tão somente, que é absolutamente necessário e honrado. Mas podemos começar pela prática do bem para desenvolvermos hábitos, incorporar espontaneamente em nós hábitos. E esses hábitos estão diretamente relacionados a quebrar o claustro do egoísmo, que Emmanuel ontem disse a concha do egoísmo, né? A redoma do egoísmo, ou seja, tudo que enclausura o espírito no ensimesmamento é contrário ao ato de servir. E quão distante estará então de nós a prática da caridade? Se nem o servir, que é o prenúncio da caridade, está totalmente estabelecido em nós. Os hábitos espirituais e o trabalho no bem associados, eles vão nos conduzindo a movimentar as energias do fazer, do construir, do viver, do sentir, do estar com o outro. E quando esses hábitos já estão incorporados, como quase automáticos em nós, nós estamos próximos de servir espontaneamente. Então, quanto às vezes essa espontaneidade não nos compõe, a espiritualidade na casa espírita, que é a obra que nós estamos refletindo, que na casa espírita, que deva ser um celeiro de oportunidades para todos nós recebamos oportunidades compatíveis com a minha maior dificuldade. Porque se eu recebo uma oportunidade que não vai trazer para mim nenhum desafio, vai ser muito bom, mas talvez não haja o crescimento que precisaria haver se eu tivesse recebido oportunidades contrastantes com as minhas principais dificuldades. O Emmanuel, só vou ler um trechinho, numa lição do Encontro Marcado, que ele diz: servir sempre, a faculdade de auxiliar. E ele vai comparar a ausência do ato de servir com o desalento. Olha que espetáculo de analogia. Toda vez que o desalento te assome o caminho,
não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Quer dizer, o desalento é uma sugestão sutil de desmoronar em nós a ação, e nós vamos ficando inativos, nós vamos estando desolados, nós vamos estando desanimados. E o desânimo é a perda do ânimos, que é a perda da força vital. E o desânimo, o desalento, vai minando as forças do espírito que já está no claustro do egoísmo, na concha do egoísmo. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar, que não existe limites nem nada que possa derrubar de nós a força do fazer o bem. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Então, não é simples nós fazermos isso quando nós estamos no desalento ou no desânimo, que é um processo de desistência. Nós dizemos para nós mesmos como um comando: erguer-me-ei, erga-se, né? E dedique-se algumas horas de colaboração nas casas beneficentes, onde jazem irmãos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. Sempre Jesus recomenda, e todos os grandes espíritos que nos amparam, que estejamos com os desassistidos, que estejamos com os mais sofridos, que estejamos com os desalentados, que talvez nunca nós sentimos aquilo na própria pele. Estabelecer um plano de trabalho que não seja sofisticado, porque precisa ser simples para ser o ato de servir, em relação a crianças desprotegidas. Coisas bem simples, sem grandes elaborações, que nos faça dedicar a alguém, a uma família, a algumas crianças, como se fôssemos amigos espirituais encarnados daquela família. Aos moldes dos amigos espirituais encarnados, desencarnados, nós podemos ser aqueles amigos encarnados, que assiste, que ampara, que está presente, que envolve-os com afeto. Então, a visita rápida a enfermos, visitar pessoas que estão necessitadas de evangelho nos lares e fazer deles amigos verdadeiros, para não ser um cumprimento de uma situação, isso vai funcionar a benefício de todos, entre tantas coisas. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto 1 minuto de cooperação no amparo a alguém pode ser o ponto fulgurante de partida para os mais altos destinos. Então, Emmanuel está colocando o ato de servir, que é a doação de nós mesmos, como sendo o antídoto capaz de dissolver o desânimo, o desalento, a desesperança que minam as nossas forças. Então, sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, mas o tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante a consciência divina. Na construção da obra, em nossa intimidade, é necessário que nós lancemos mão da renúncia e do sacrifício. A construção da obra no espírito
no estágio que nós nos encontramos, ela é impossível sem isso. Porque a renúncia, ela está relacionada àquelas circunstâncias que muitas vezes nós, em função daquilo que nós já somos e daquilo que nós adquirimos na nossa vida como espírito, nós já podemos estar em ambientes e às vezes em lugares e com pessoas que são muito afeitas aos nossos corações. Mas, quando o espírito já está amadurecido, muitas vezes ele renuncia tudo isso para contribuir com aqueles que estão na retaguarda, que se atrasaram ou que não se adiantaram ainda. E esse processo de renúncia, ele é extremamente importante para nós, porque todas as vezes que nós estamos nesse estado de renúncia, nós amealhamos amigos. Porque quando somos beneficiados por um espírito que renuncia N situações para estar conosco, o que é que nós desenvolvemos na nossa intimidade por aquele espírito? Amizade, gratidão, reconhecimento. E isso é extremamente importante para nós. Há sempre espíritos na nossa vida, mesmo que nós não percebamos, que renunciam para estar conosco. Renunciam muitas coisas. Então a renúncia, ela é um valor que, uma vez exercitado pelo espírito, com certeza, minimamente, faz com que ele angarie muitos amigos. Quando nós olhamos para alguns espíritos que costumam dizer: eu não tenho amigos. Há muitos companheiros, há muitos espíritos que nos buscam e que dizem isso. Eu não tenho amigos. E aí, o caminho para a construção dessa amizade é aprender a renunciar. Muitas vezes nós estamos numa casa espírita, até com tarefas na casa, e nós não nos afinizamos com a grande maioria daqueles que estão ali. E é necessário que nós possamos compreender por que isso acontece. Porque muitas vezes não nos afinizamos com as pessoas que estão na casa espírita, às vezes não nos afinizamos com aqueles que estão no nosso lar ou no nosso ambiente de trabalho, né? E aí, para que nós possamos permanecer, é necessário que renunciemos à agudeza da nossa personalidade. Que nós possamos abrir mão, que não é bem uma renúncia, abrir mão
do que nós gostaríamos de ter para iniciar uma construção verdadeira. Muitas vezes nós estamos num ambiente que nós temos vontade de correr dali, de sumir. Não nos sentimos abastecidos. E quando vamos num estado de maior consciência perceber por quê, nos surpreendemos que muitas vezes nós somos espíritos retardatários. Que a nossa família espiritual avançou e nós ficamos para trás. Nós vamos ver na obra espírita alguns autores comentarem isso. Que a sua família avançou e ele ficou no caminho. E a misericórdia divina trouxe para ele espíritos que ele teria agora a oportunidade de desenvolver aquilo que não desenvolveu junto àqueles que ele considerava os entes mais queridos. E, invariavelmente, quando nos encontramos numa situação como essa, no lugar de nós nos posicionarmos e começarmos uma história diferente, contribuir com força e estabelecermos ali uma posição de servir, de doar, de entender, de compreender, de aceitar, muitas vezes relutamos em ter essa postura. E passamos então toda uma existência lamentando profundamente essa situação de não estarmos onde gostaríamos de nos encontrar. E perdemos assim a grande oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. A recomendação de Jesus para nós na construção da obra, ela é muito clara. Aonde quer que nós estejamos, e na grande maioria das vezes, onde nós nos encontramos, estamos presos pelos vetores reencarnacionistas, nós estamos ligados uns aos outros por situações programadas no mundo espiritual, é necessário que tenhamos uma lucidez de dar total aproveitamento àquela situação. E muitas vezes nós percebemos no grupo que nós trabalhamos alguém que é para nós um profundo desafio. Que se nós pensarmos naquela pessoa, imediatamente a gente critica. Imediatamente nós nos opomos. Imediatamente a gente derruba o sinal divino, a conexão. Então, é necessário que nós nos perguntemos que forças trazemos na nossa intimidade para restabelecer aquele campo de vibração que está comprometido pelas nossas iniquidades íntimas. Porque o tempo passa e nós vamos perdendo a oportunidade
de fazer aquelas construções que nós viemos fazer naquele ambiente. Então, eu gostaria de iniciar um texto que Paulo escreveu na carta aos Romanos, intitulada Virtudes Recomendadas. Começa assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissivo. No zelo, não sejais ociosos, preguiçosos. Então, Paulo recomenda que nós zelemos, que nós tenhamos profundo zelo pelas relações que nós somos convidados a exercer na terra. Sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai honestidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não maldizei-os. Então, nesse exercício dessa recomendação de Paulo, muitas vezes acontece uma coisa conosco que é interessante. Nos relacionamentos, seja na casa espírita ou em qualquer outro, muitas vezes, no afã de permanecermos junto daqueles que são para nós desafios, nós optamos por chorar. Quantas vezes a gente cai em pranto diante de alguém, porque o nosso desejo íntimo não é abandonar, mas nós não sentimos que temos recurso para prosseguir. Então Emmanuel diz assim: chorar por vezes é necessário, porque a lágrima é o suor do coração. Olha que espetáculo. Quantas vezes num relacionamento nós não aguentamos e choramos. E aí Emmanuel vai dizer, nesse caso, a lágrima é o suor do coração, em testemunho de fé purificadora, em testemunho de confiança purificadora. Confiança de que, por mais difícil que seja, nós havemos de dar conta, de permanecer aonde Deus nos plantou, num estado de renúncia e sacrifício. Porque muitas vezes permanecer num grupo de trabalho, num lar, num ambiente profissional é sacrificial. Mas o sacrifício vai necessariamente redundar em construções íntimas. E a educação, entre aspas, muitas aspas, dos dias atuais,
dos pais despreparados ante o Evangelho é de oferecer aos filhos tudo, para que eles não tenham nenhuma dificuldade. E com isso, lá na frente, vão se tornar homens e mulheres extremamente frágeis, com dificuldades para tudo. E nós estamos no momento de entender que quando nós estamos numa situação como essa, de desafio, provavelmente são nesses momentos em que nós vamos encontrar com Jesus e termos um caminho luminoso. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigado por esta manhã em nossas vidas. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Por esta casa que nos ampara, por estes amigos que nos cercam, por estes espíritos que nos envolvem com amor, nos estimulando a prosseguir. Quantas vezes, Senhor, somos aqueles espíritos que desarmonizam aqueles que convivem conosco. Quantas vezes, Senhor, somos aqueles espíritos que envolvemos com vibrações perniciosas, aqueles espíritos ainda frágeis, que buscavam em nós a luz que apagamos. Senhor Jesus, amigo divino das nossas vidas, auxilia-nos a sair de nós mesmos e oferecermos-nos àqueles que nos buscam com o que temos de melhor. Permite, Senhor, que nesta manhã gloriosa, estes amigos que nos amam possam nos fortalecer, nos amparar, para que sejamos dóceis às orientações divinas, que possamos seguir o caminho que o Senhor nos indicou. Fortalece-nos. Socorre, Jesus, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados do seu amor, das suas bênçãos. Infunde em seus corações bom ânimo e esperança. E permite que os eflúvios salutares deste ambiente, Senhor, seja recolhida em favor deles. E nós outros, Senhor, desejosos de servir, queremos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada do Cruzeiro,
onde estamos tendo, Senhor, a oportunidade de servir em Seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça todos os dias da nossa vida. Que assim seja.